por que manter-me casada? Eu sou Ruth de Sena. Vamos conversar? Olá, mulheres, tudo bem? E o tema de hoje é um tema bem inusitado. A pergunta que eu fiz no início foi: por que manter-me casada? E é essa pergunta que eu quero responder. Talvez você já esteja quase desistindo do seu casamento. Talvez você já tenha pensado várias vezes em realmente, sabe, abrir mão de tudo que você já viveu, de tudo que você já sonhou. Mas eu gostaria que você assistisse esse vídeo com o seu coração aberto, tá? Eu vou tentar responder essa pergunta para você e eu espero que realmente isso possa trazer uma reflexão para você. Talvez quando você se casou, eu acredito que com certeza quando você casou você estava muito apaixonada. Com certeza, sabe, você via o seu esposo como o seu príncipe encantado. Por mais que a gente diga que não existe essa, como eu posso dizer, essa fantasia, mas essa fantasia existe sim, sabe? De termos o nosso príncipe, de termos alguém que nos ame de verdade, alguém que vai nos acolher, que vai nos apoiar. E com certeza quando você casou era esse sentimento que você tinha, sabe? Alguém que você ia passar o resto da sua vida e que vocês iriam viver muitos momentos juntos. Com certeza os dois, sabe, quando se casaram tinham muitos sonhos, muitas expectativas sobre o futuro. Talvez para se casarem, talvez vocês tenham enfrentado dificuldades na família ou mesmo financeira, mas vocês dois juntos conseguiram vencer as dificuldades e casaram, sabe? Mas talvez com o tempo, talvez não, com certeza com o tempo, os defeitos começaram a aparecer. Talvez os defeitos, muitos deles, talvez você já conhecia, mas talvez você não imaginasse que fosse tão grande assim, né, esses defeitos. Talvez o problema do seu esposo, talvez tenha sido traição, talvez seja insensibilidade, talvez o amor tenha diminuído, ou tantos outros, né? Na verdade, eu acho que numa lista de defeitos das pessoas, talvez eu acho que não dá para mensurar todos os defeitos, porque todos nós temos defeitos, sabe? Eu lembro de uma coisa que quando eu estava para casar com o meu esposo hoje, né? Nós éramos noivos e aí eu era uma pessoa assim que eu posso dizer que eu era muito obstinada, sabe? Eu tinha a minha identidade formada, eu tinha o meu pensamento e eu não queria mudá-lo por nada. Então, eu sempre gostava de conversar muito com o meu esposo para mim conhecer os defeitos dele e também para ele saber quem eu realmente era, porque eu dizia para ele: olha, presta atenção, você me conheça bem. E eu mesma dizia os meus defeitos, né? Eu fazia questão de listar, pelo menos os que eu via. Com certeza eu tinha muito mais. Então eu dizia: olha, eu sou assim, olha, eu sou chata, viu? Olha, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer desse jeito, eu gosto de fazer assim. Olha, esses são os meus defeitos, tá? E eu não vou mudar. E ele sorria pra mim, né? E dizia assim: não, isso não são defeitos. Isso são coisas que você pode melhorar. Era muito engraçado, porque ele não via os meus defeitos como defeitos, mas via como coisas que eu podia melhorar. Eu ficava muito brava. Por quê? Porque eu não queria mudar. Eu era muito orgulhosa. Então eu não queria mudar, eu queria ser como eu era. E sabe, aquela frase que diz assim: aceite como eu sou. Eu era assim.
E com o tempo, depois que nós casamos, realmente tudo que eu disse que eu era, de fato ele viu que eu era. E um pouco mais. Mas assim, o meu esposo, ele sempre teve muita paciência comigo. Ele também, é claro, tinha os defeitos dele, mas eu tinha muito mais. Eu considero, pelo menos. E assim, uma das maiores dificuldades que nós tivemos era o meu orgulho, porque eu não queria mudar. Mas ele nunca desistiu de mim, mesmo ele sabendo que eu não queria mudar, ele foi sempre me incentivando, sabe, a mudar, a buscar ser alguém melhor. Então, hoje, eu já mudei muito de quem eu era, mudei muitas coisas, porque eu reconheci que aquilo era um defeito. E sabe, a sociedade diz, como eu falei, que eu sou assim e é os meus defeitos que também fazem quem eu sou. Mas eu entendi que eu posso ser uma pessoa melhor e que sim, as qualidades eu preciso preservar, mas o que há de erro em mim, eu preciso reconhecer e mudar. Então, aos poucos eu fui mudando e eu posso dizer assim que hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era. Então, você pode olhar para os defeitos do seu esposo e para os seus defeitos também, tá? Olha para os seus defeitos. E você pode ver que esses defeitos, eu quero que você olhe para eles como algo que pode sim ser melhorado, tanto nele quanto em você. Só que o segredo para isso é um único ingrediente. Na verdade, 2 ingredientes, que é a humildade e a paciência. É preciso de quem tem um defeito ser humilde para reconhecer esse defeito. E é preciso de quem estar com ele ter paciência, para que aos poucos ele vá mudando. Então, eu quero aconselhar você hoje, sabe? Se o seu esposo tem muitos defeitos, se você tem olhado para esses defeitos e tem dito, poxa, eu já tentei tanto, eu não aguento mais. Eu peço a você, tenha mais paciência, tenha um pouco mais de paciência com o seu esposo, incentive ele a reconhecer os defeitos dele e a mudar. É interessante porque você precisa incentivá-lo a isso, não de forma orgulhosa. Nós somos muito orgulhosos, sabia? Então, normalmente, quando a gente vai mostrar o defeito do outro, a gente mostra com orgulho, sabe? Como se nós fôssemos melhores. E nós não somos melhores do que o outro. Ele sim tem os defeitos dele, nós também temos os nossos defeitos. Então, nós precisamos mostrar o defeito do outro com muita humildade, sabe? O meu esposo, ele é uma pessoa tão humilde, quando ele chega para me falar algo, então ele chega com muita humildade, sabe? E, sabe, ele mostra o meu defeito, mas ele mostra isso com tanto amor. Ele diz, olha, ele me chama de minha amada, olha, minha amada, você sabe que eu me preocupo com você. E você sabe que essa atitude que você tem, ou que você teve, não é boa para você. E nem tampouco para o nosso relacionamento. Sabe, com tanto amor que é impossível você não querer mudar. Então demonstre amor para o seu esposo quando você for conversar com ele. Não vá conversar com ele brigando ou estressada, não. Mas demonstre o seu amor. E outra coisa, eu quero incentivar você a fazer uma lista dos seus defeitos. Uma lista dos meus defeitos? Faça uma lista dos seus defeitos. Reconheça os seus defeitos. Com certeza no começo não vai ser fácil. Quando eu comecei, meu Deus do céu, eu me sentia. Porque eu pegava o papel e ia escrever e não aparecia mais de 2. Não, porque eu só falo demais. Só isso. Nada mais. Mentira, tinha um monte de outros defeitos. E quando eu comecei a exercitar a humildade, porque a humildade a gente aprende a ser humilde,
Então eu comecei a exercitar a humildade e aí a olhar para mim mesma e dizer, poxa, isso que eu fiz aqui não foi legal, isso que eu falei aqui não foi legal. Quando você deixa de pensar em si mesma e em pensar no casamento, o problema, sabe, dos casamentos acabarem é porque nós pensamos em nós mesmos. Sabe, porque o cônjuge, o homem ou a mulher, cada um pensa em si mesmo. E o casamento não é eu, não é ele. O casamento somos nós, os dois se tornam um. Então, eu deixo de pensar em mim e passo a pensar em nós, o que é bom para nós. E quando eu passo a pensar no que é bom para nós, os dois, tanto ele quanto ela, vão ter que abrir mão, sim, de muitas coisas. De abrir mão de coisas que eu sou, sabe? Olhar para os meus defeitos e ver, poxa, isso que eu faço atrapalha o nosso casamento. Essa atitude que eu tenho, poxa, magoa meu esposo. Então você precisa parar de pensar em mim e pensar em nós. Então você precisa ter atitudes de humildade e começar a você mesma a se denunciar. Sabe, se você quer ver humildade no seu esposo, demonstre humildade você mesma. Comece a reconhecer os seus erros, que aí o seu esposo, aos poucos, ele vai recebendo isso de você e ele também vai começar a se tornar humilde, porque vocês são um só. Então, o que você é, ele passa a ser também. Então comece a denunciar os seus defeitos mesmo. Tenha coragem. É preciso ter coragem para fazer isso. Sabe? Chame seu esposo. Normalmente quando a gente chama nosso esposo para conversar, é para a gente denunciar os defeitos dele. Mas faça diferente. Chame o seu esposo para conversar e você denuncie os seus defeitos. Sente para conversar e diga, olha meu esposo, eu queria conversar com você. Eu queria lhe pedir perdão. Te pedir perdão porque eu sei que eu sou uma pessoa muito chata. Eu sei que quando você chega do trabalho, sabe, eu começo a reclamar, falar muitas coisas e isso deixa você bem perturbado. Me desculpa, eu vou tentar mudar. Comece a denunciar os seus defeitos. Seu esposo vai ficar, hã? E aos poucos ele vai recebendo isso também. Então o segredo para manter o seu casamento é a humildade. Então, sabe, não desista do seu casamento. Você e o seu esposo são um só. Depois que vocês se casaram, vocês fizeram uma aliança que não é apenas uma aliança externa, mas uma aliança interna. A alma de vocês está ligada por toda a vida, por mais que vocês se separem, sabe, você ainda vai ter do seu esposo em você e o seu esposo vai ter de você dentro dele. Então não desista do seu casamento, sabe, eu quero dizer uma coisa para você. A sociedade nos diz que nós não precisamos de homem para sermos felizes. E é verdade, você não precisa de um homem para ser feliz. Você tem que ser feliz, independente de um homem, independente da vida que você vive. Você precisa ser independente de todas essas coisas, no sentido de você ser realizada em você mesma. Mas eu quero que você considere que isso não é motivo para você desistir do seu casamento. Eu quero que você considere o fato de que o seu esposo, ele precisa de você. Sabe, é você quem sabe do que ele gosta. Eu quero compartilhar com você uma história bem conhecida. É uma história da Bíblia. Acredito que por mais que você não tenha lido a Bíblia, todos nós conhecemos, né, a história da Bíblia. Todos nós em algum momento ouvimos falar. E na Bíblia conta a história de Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. E lá diz que Deus criou Eva para Adão, porque Adão, ele estava, sabe, se sentindo... Deus olhou para o homem e viu que ele precisava de uma mulher, sabe? Que todos os animais da terra tinham uma companheira.
Então Deus viu que Adão precisava de alguém para estar com ele. Então Deus criou Eva e levou Eva até Adão. Então, sabe, não era qualquer mulher. Eva, ela não era qualquer mulher. Ela não era simplesmente uma mulher. Ela era Eva. Então Adão, ele não precisava de qualquer mulher, de uma mulher para satisfazer os desejos dele. Ele precisava de Eva. Era Eva com o jeito dela, com, sim, os defeitos dela, com a forma dela pensar. Era Eva de quem Adão precisava. Então, da mesma forma, o seu esposo não precisa de uma mulher, não precisa de qualquer mulher. Ele precisa de você. É você com o seu jeito, com a sua forma de falar, com a sua forma de sorrir. É de você quem ele precisa. Foi com você que ele casou. Foi com você que ele sonhou em viver o resto da vida dele. Não desista do seu casamento. Não desista do seu casamento. Invista no seu casamento, sabe? Quando você casou, você apostou tudo que você tinha, porque você apostou a sua vida. Você decidiu abrir mão de viver sozinha ou de se casar com outra pessoa. E você entregou sua vida para o seu esposo, porque você decidiu se tornar um só com ele. Então você investiu a sua vida. E eu quero dizer para você, não abra mão dos seus sonhos, de tudo que você sonhou, de tudo que você projetou. Não desista. Você pode dizer, mas eu já tentei tanto. Eu quero dizer para você, não nade tanto assim para morrer na praia. Talvez esteja tão perto. Continue tentando, continue investindo no seu casamento, na sua vida. O casamento, ele faz parte de nós, faz parte de quem nós somos. Então não desista de quem você é. Não deixe que uma parte de você vá embora, porque realmente é uma parte, porque quando vocês casaram, vocês se tornaram um só. Então se você abre mão do seu casamento, você está deixando uma parte de você ir embora. Então não desista do seu casamento. Invista no seu casamento. Lembre-se sempre, o segredo para mantermos o casamento é a paciência e a humildade. Tá bom? Eu estou aqui para ajudar você, tá? Para ajudar você a viver uma vida plena com você mesma e com a sua família. Porque nós entendemos que a família é o nosso porto seguro. Nós entendemos que a família, ela sim tem um pedaço de nós. Se a família se destrói, eu também, um pedaço de mim vai se destruir. Eu dependo da família para estar de pé. Então, invista na sua família, invista no seu casamento, ame o seu esposo incondicionalmente. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê o seu gostei aí. Se você não gostou também, pode dar o seu não gostei, mas deixe seu comentário aqui embaixo, sabe? O que você acha, se você concorda, o que você concorda, o que você não concorda, como você faria, qual a situação que você está, sabe? Nós estamos aqui para compartilhar quem nós somos, compartilhar o que nós acreditamos e juntas nós crescermos, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com alguma amiga sua, algum amigo seu, tá bom? E visita o nosso site, tá? Nós estamos preparando muitas coisas legais lá no nosso site. Então, entra lá no nosso site, Mulheres e Famílias, dá uma passadinha lá, deixa teu e-mail. Se você deixar o seu e-mail, sempre eu vou estar conversando com você, sempre vou estar me comunicando com você através de mensagem, mandando vídeos exclusivos, mensagens exclusivas, tá bom? Então, vem caminhar com a gente, vamos crescer juntas, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau!